vez mais. E a leitura espírita e o estudo espírita, cada vez que a gente lê, acho que pode tirar a máscara, né? Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, o entendimento é novo. Vai se complementando cada vez mais, não é assim? Pois bem, hoje nós vamos falar, eu vou ler só um trechinho para que a gente possa iniciar. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência... Vou ficar mais quietinha aqui nesse orador. Não, pode. A unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros numa encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. E após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, primeiramente, quando nós nos propomos a aprender algo, a estudar sobre, seja lá que assunto for, acredito que a primeira coisa que devemos ter é a boa vontade. Não é assim? Alguém aqui sabe bordar, costurar, bordar? A Cida costura, não é? Dona Cida, imagine alguém que venha aprender a costurar sem querer aprender a costurar. Eu quis muito, por isso que eu aprendi. Quis muito, né? Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer é porque nós já entendemos uma necessidade de aprendermos aquilo, certo? E se nós estamos aqui hoje à noite, é porque nós sentimos necessidade de entender a nossa vida, entender a vida espiritual, entender as nossas relações na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, entender a vida como um todo. Se nós estamos aqui hoje, é porque temos boa vontade de estarmos aqui. Aquilo que o Cristo falava, aqueles que têm olhos de ouvir, olhos de ver, né? Olhos de ouvir, essa foi ótima. Olhos de ver e ouvidos para ouvir. A partir do momento que temos a boa vontade e a colocamos em exercício, seja lá em que atividade for, a nossa percepção acerca daquilo que nós estamos dispostos a aprender se amplia, porque nós temos a boa vontade para aprender aquilo. Aqui falando de doutrina espírita, falando dos laços de família, falando de reencarnação, com essa boa vontade, frequentando a casa espírita, estudando as obras, lendo, relendo, nossa percepção vai aumentando, nosso conhecimento vai aumentando e vamos assimilando cada vez mais. Ler e entender, todos nós lemos e entendemos, né? Então, nós somos alfabetizados, graças a Deus, já avançamos quanto a isso. Agora, assimilar esses conceitos é bem diferente, interiorizar esses conceitos. Para isso é preciso boa vontade, é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso que nós estejamos atentos aos sinais que a vida nos traz. Quando nasce aquela criança na família, a gente já começa a perceber os traços de caráter, as afinidades, ou talvez, né, a falta de afinidades. Perceber a natureza, perceber os nossos laços no trabalho, seja na escola, seja no trabalho. E com todas essas informações somadas aos nossos estudos, nós vamos construindo os nossos pontos de vista, as nossas conclusões. E com esses estudos, com essas observações, nós já chegamos a algumas conclusões, aquelas que nós já fomos capazes de alcançar. Porque a doutrina espírita,
ela ao mesmo tempo é tão simples, mas ao mesmo tempo é profunda, não é? É um paradoxo, chega a ser um paradoxo, né? Tão simples, basta que não façamos aos outros aquilo que nós não queremos que nos façam, basta que amemos uns aos outros. Isso parece ser simples, mas tem uma profundidade. E a reencarnação, ela é a chave para explicar essas relações e dar o sentido de profundidade que nós precisamos para compreender de fato essas coisas. Mas voltando, uma vez que com todas essas observações, lendo, relendo, ouvindo as palestras, conversando com os amigos, chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Essa é a primeira das conclusões. A segunda das conclusões é que os mundos, Terra, vamos falar da Terra, que é onde nós temos aqui a lembrança atual, né? A memória recente, é onde nós estamos agora. A Terra, assim como os outros mundos, são escolas, hospitais, ou tudo ao mesmo tempo, né? Tem um trecho do Evangelho que fala que a Terra é um manicômio, um hospital e uma escola ao mesmo tempo, né? Um presídio, aliás, são 4, né? Um presídio, um manicômio, um hospital e uma escola ao mesmo tempo. E nós estamos bem aqui. Então, partindo desse pressuposto, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência material. E essa certeza é o tempo que nos dá, é essa observação, é lendo, relendo, é sentindo. Aí quando nós de fato sentimos isso, é porque nós interiorizamos. Aí nós não acreditamos mais, a gente tem certeza. Ah, você acredita na reencarnação? Não, não acredito. Eu tenho certeza da reencarnação. Entende isso? Nós temos certeza, é diferente de acreditar. Então, já temos 2 conclusões. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência material. Esse mundo que nós vivemos é uma escola, um hospital, para onde nós fomos enviados para nos tratar as doenças da alma, educando as nossas emoções, desenvolvendo a nossa inteligência, direcionando a nossa inteligência para o nosso bem e o bem de todos aqueles que nos cercam. Porque é para isso. Para que serve o nosso intelecto? Para isso, para que façamos o bem a nós mesmos e também a todos aqueles que nos cercam. E, obviamente, adquirir virtudes, aprimorar as que nós já temos, porque tudo é gradativo, seja a cognição, a inteligência, sejam as virtudes, a paciência. Ah, fulano é paciente. Não é bem assim. Ele tem um nível de paciência, não é? Ah, fulano é muito tolerante, uma pessoa muito bondosa, tem uma gradação nisso. O próprio Cristo disse que bom é o Pai, não é assim? Então, tudo é gradativo, nós vamos alcançando essas virtudes, nós vamos trabalhando as que nós já temos e adquirindo novas virtudes. Ao passo que também vamos direcionando a nossa inteligência, adquirindo cada vez mais inteligência, de modo a nos beneficiarmos e beneficiarmos todos aqueles que estão ao nosso redor. É para isso que nós estamos aqui. Tem até uma música que diz que um dia todos nós seremos anjos, não é? Pois é, mas nós já podemos ser anjos a partir de agora. Quando a gente se cala numa discussão, quando a gente compreende a dor de alguém, estende a mão ao invés de repreender, julgar. Ah, eu te falei, te avisei. Quando a gente só abraça, ao invés de julgar, ao invés de, enfim, dar lições que talvez nem nós mesmos saibamos, nós estamos sendo anjos ali. Como eu falei, as virtudes, elas têm gradações, é devagarinho. Voltando então, estamos aqui para isso, para nos desenvolvermos intelectualmente, moralmente, até que um dia sejamos anjos, né? Para isso vamos habitar diversos mundos. E já habitamos outros mundos, a nossa evolução não se deu só aqui na Terra. Né? Os próprios Espíritos nos orientam em relação a isso. No Evangelho diz, na Bíblia, né? O próprio Cristo, e no Evangelho vem toda a explicação, há muitas moradas na casa de meu Pai. Partindo desse ponto de vista, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência material.
Mas como é que nós vamos reencarnar? Precisamos de uma família, de um pai, de uma mãe, ou ao menos de uma mãe, né? Não é assim? Porque às vezes tem crianças que nascem e as mães desconhecem os pais, são situações dolorosas, necessárias àquele espírito. Mas precisamos da genitora naquele momento, né? Do genitor, da genitora, enfim. Renascemos numa família, de acordo com as nossas necessidades. Quais são elas? Nossos mentores é que vão, obviamente, em conjunto com Cristo, enfim, os trabalhadores de Cristo, que vão definir quais são as nossas necessidades. Tudo é programado, não há acaso. Quais são as necessidades da Janete? A Janete precisa de um pai assim, de uma mãe assim, uma família assim, porque ela precisa desenvolver tais e tais virtudes, ela precisa desenvolver-se nesse aspecto da inteligência, ela precisa desenvolver-se nesse aspecto moral. Mas será que nós reencarnamos assim, num ambiente totalmente desconhecido? Será? Na maioria das vezes, em quase todas as vezes, pelo menos é isso que os espíritos nos orientam, não. Na maioria das vezes, nós reencarnamos em ambientes, em circunstâncias e no meio muito, como é que eu posso dizer? No meio no qual nós já havíamos experienciado outras vezes. Com pessoas com as quais nós já havíamos convivido em outras épocas. Na nossa própria família, não tem aqueles irmãos, aquele tio, aquela tia, aquele vô, vó, você tem uma afinidade incrível, assim, você olha a pessoa e aquela pessoa até te emociona, te dá um conforto, assim, as pessoas costumam dizer, o abraço de vó, né? Que coisa mais gostosa. Ou aquele irmão que você tem tanta afinidade, que só de olhar um para o outro, já se entendem. Alguém já sentiu isso aqui, na própria família? Já sentiram isso? Ou até mesmo, no oposto, aquele irmão, ou o próprio pai, ou a própria mãe, ou um avô, uma avó, com o qual você não se dá bem, de modo algum. Mesmo sem que ele tenha feito nada diretamente para lhe agredir ou para te ofender, mas, como a gente diz por aqui, o santo não bate. Já ouviram essa expressão? Meu santo não bate com meu irmão, não adianta, não dá certo. Nós dois não combinamos de jeito nenhum, parece até que não é dessa família, eu nunca vi. Mas nada, assim, eu não tenho nenhuma afinidade com a família. Alguém conhece um caso assim? De uma pessoa na família que parece que não é daquela família? Tem também. Na maioria das vezes, como eu falei, os espíritos que necessitam de experiências em comum, eles reencarnam juntos. Então não é porque eu tive 100 reencarnações, eu estou colocando aqui um número bem pequeno, porque nós tivemos muitas reencarnações. Não é porque eu tive 100 reencarnações que eu tive 100 pais, 100 mães. Se eu me casei 100 vezes, não sei, não necessariamente eu tive 100 maridos. Na maioria das vezes, meus irmãos, são as mesmas pessoas, às vezes até com os mesmos nomes. Tem um caso, inclusive hoje visitei um tio meu, fazia tempo que eu não visitava, meu pai veio o pai dele, meu avô, e ele ficou na casa do meu tio e eu fui vê-los. E lá tem uma priminha chamada Esther. E essa priminha, filha da minha prima, essa é uma priminha de 2º grau. Essa priminha Esther, quando a minha prima de 1º grau estava grávida, a minha priminha falou, mamãe, Jesus colocou o Lucas na sua barriga. É meu irmão. Ela não estava grávida. Ela não estava grávida ainda. Mas ela ia ficar. Mamãe, o Lucas colocou... E ela me contou essa historinha hoje. Eu falei, ué, Priscila é minha prima de 1º grau. Eu falei, mas é isso mesmo? Foi, a Esther disse. Pequenininha, ela tinha 3 aninhos na época. Ela disse à mãe que Jesus tinha colocado o Lucas na barriguinha dela. E que ela amava muito o Lucas. E aí minha prima contando que ela se deitava na barriga e ficava conversando com o Lucas. E quando ele chegasse, que eles iam fazer isso, fazer aquilo, ia brincar, e não sei o que, ela falando com o Lucas. De onde ela conhece o Lucas, gente? De onde ela conhecia o Lucas? E não aceitava de modo... Aí a mãe falou, mas a mamãe não gosta desse nome Lucas. Não, mamãe, é Lucas, o nome dele é Lucas. Ele não vai aceitar a senhora colocar outro. Ele se chama Lucas. Fiquei sabendo isso hoje. Coincidência. E ela conhecia o Lucas. De onde? De outras vidas, de outras épocas, mas os meus familiares, eles não ainda compreendem esse conceito de reencarnação, né? E a gente respeita demais.
mas eu me emocionei com a historinha da Esther, dessa minha priminha. E é assim, o Lucas pertence àquele seio familiar. E por isso foi ali que ele reencarnou. Porque é ali que ele vai compartilhar a convivência e vai experienciar o que ele precisa, vai ter as experiências que ele necessita para desenvolver. Bem como também, assim como acontece, gente, de espíritos estranhos e totalmente antipáticos reencarnarem também. Está inclusive, está falando sobre isso nesse trecho do Evangelho, capítulo 4. Né? Ali está dizendo que nesses casos, nessas circunstâncias, esses espíritos totalmente estranhos àquela família, eles reencarnam porque eles vão servir de prova para uns, ao mesmo tempo que eles se desenvolvem. Porque na convivência com os bons, isso está no Evangelho, a gente sabe que é assim. Na convivência com os bons assim, como é que eu posso dizer? Espíritos que estão assim, se esforçando por melhorar. Ele também vai se melhorando. Às vezes é um espírito arredio, muito revoltado. E nasce numa família pacífica, uma família amorosa. Aí é aquela circunstância em que a família fala, nossa, de onde veio essa criatura? Parece que não é nem familiar nosso, parece que não é nem meu filho essa criatura. De onde nasceu, meu Deus? De onde veio isso? Que coisa! Eu já vi isso em algumas circunstâncias já, bem próximas assim. Mas são espíritos que não têm uma ligação direta com aquela família, mas que precisavam de uma experiência assim, e Deus, na sua infinita bondade, Ele faz com que tudo seja interligado. É tudo perfeito, não tem nada fora de lugar. Ninguém nasce no endereço errado. Ninguém nasce com o pai, com a mãe que não mereça. Ninguém tem os filhos que não mereçam ou que não precisem. Todos nós estamos no lugar certo, compartilhando exatamente a vida com aqueles que nós precisaríamos compartilhar. E analisando isso, nós compreendemos que essa ordem divina, na sua perfeição, é como se fosse uma engrenagem, em que cada um de nós compõe uma peça. Na maioria das vezes, os casamentos têm muito disso. Um é mais agitado, o outro é mais calmo, mais tranquilo, né? Imagina se os dois fossem extremamente agitados assim, né? Não ia dar certo de jeito nenhum. Lá em casa eu sou mais agitada. Parece que não, né? Todo mundo fala que não. Mas eu sou mais agitada. Meu esposo é mais tranquilo, mais calmo. Aí minha mãe chama meu esposo de santo. Eu não sei porquê, gente. Eu não sei porquê. O nome dele é Silas. Ela fala Santo Silas. Mas até hoje eu não entendo porquê. Eu não sei. Coisa demais. Eu não sei. Por que ela chama ele de Santo Silas? Eu não sei porquê. Mas ela fala, minha filha, só ele mesmo. Não tem jeito, não. Mas é assim. É uma engrenagem. Eu preciso compartilhar a vida com aquela pessoa. Há compromissos ali estabelecidos. Talvez a gente não compreenda no primeiro momento, né, quando é jovem, somente os adolescentes hoje, como está difícil, né, a convivência com os adolescentes, a gente acompanha alguns assim, mas por que eu nasci nessa casa? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Meu irmão, eles reclamam muito, né, é uma fase difícil mesmo. Mas o adolescente que já tem o direcionamento da doutrina espírita, ou que tem esse direcionamento espiritual, tem a compreensão mais facilitada das coisas. Ele pode não aceitar no primeiro momento, mas ele vai entender. E essa ideia vai amadurecendo, ele vai acalmando, é o tempo que precisa para que eles se acalmem, né, e se firmem mesmo em relação à própria personalidade. Mas os adolescentes questionam demais. Mas muitas vezes nós mesmos, adultos, mesmo aqui, frequentando a casa espírita, trabalhando, estudando, tem hora que a gente se pergunta, meu Deus, precisava disso tudo mesmo. Né? Não podia ser eu vir numa família melhorzinha um pouquinho, não? Será que não tinha jeito? Né? Será que tinha que ser só essas pecinhas raras aqui, junto comigo, dando trabalho? Mas qual foi o trabalho que nós demos para eles ou para outras pessoas em outras épocas? Agora, voltando o nosso raciocínio para o tema em específico,
do nosso comentário de hoje. Que a reencarnação, ela estreita ainda mais os laços de família. Enquanto que as doutrinas que negam a reencarnação, perentoriamente assim, que afirmam que realmente não há reencarnação, que a alma é criada juntamente com o corpo. Com a morte do corpo, tudo se acaba. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno, de acordo com o que fez aqui nessa terra, e ponto final. Vamos pensar. De acordo com a doutrina espírita, dos espíritos, eu já tenho ligação com os meus filhos antes mesmo de eles nascerem. Eu já conheço os meus pais, eles me conhecem. De acordo com a doutrina dos espíritos, isso, na grande maioria das vezes, como eu falei, há os casos em que espíritos antipáticos, estranhos, reencarnam naquele seio familiar. Mas são as exceções. Na maioria das vezes, eu conheço a pessoa com a qual eu me casei, eu já conhecia de longa data. Seja essa pessoa difícil ou não, mas eu já conhecia. Imagine um aluno de matemática, do 8º ano agora, que é o antigo 7º ano. A gente sabe que matemática, tem um professor que sabe, né? Matemática do 7º ano, antigamente 7º ano era a parte mais difícil que tinha de matemática, as equações, enfim, difícil demais da conta. Hoje é o 8º ano. Aí imagine um aluno com dificuldade em matemática. O que o professor faz para esse aluno? O professor fala, não, você não precisa estudar mais matemática, só mentaliza que você vai aprender. É assim? Como se aprende matemática, gente? Exercitando. Então, se nós precisamos aprender algo, como é que os nossos mentores vão nos ensinar? Na prática, com o exercício. Então, se eu preciso aprender a tolerar aquele meu irmão com o qual eu fui intolerante em várias encarnações e continuo intolerante, o que vai acontecer? A espiritualidade vai afastar ele de mim? Não, eu vou retornar ao lado dele, seja como irmão, seja como primo, como alguém próximo. A espiritualidade, os nossos mentores que fazem o nosso projeto de reencarnação, eles que vão estudar da melhor forma possível, para que nós alcancemos o nosso objetivo. Qual é o objetivo? De evoluirmos moralmente, intelectualmente, aquilo que a gente já falou. Então tudo é estudado, tudo é ponderado. Então, se eu preciso aprender matemática, o meu professor vai passar várias listas com vários exercícios para que eu exercite, até dar um calo no dedo. Quem já teve calo no dedo aqui de tanto escrever? Pois é. O professor passa várias listas e você vai estudando, repetindo aquele exercício, repetindo, até você não aguentar mais. E aí você fala, não, agora eu aprendi, agora eu entendi isso aqui. Pode ver a prova que agora eu dou conta. E se você tiver estudado, aprendido, exercitado, vem a prova e você dá conta. Por mais que seja difícil a prova, você fala, nossa, foi difícil, mas passei, dei conta. Não é assim? Agora imagine, isso eu estou falando um exemplo aqui de uma escola, de um estudante, agora imagine isso no plano espiritual. Os nossos mentores planejando a nossa reencarnação para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado a vida, para a vida degringolar. Nós reencarnamos para dar certo. O que é dar certo? Fazer fortuna? Só alegria? Não, isso não é dar certo. Isso é dar certo no conceito material. Dar certo no conceito espiritual, uma reencarnação que dá certo é uma reencarnação na qual nós alcançamos pelo menos a maior parte da meta que foi estabelecida, de evolução. Tudo é estabelecido. Nós temos um plano reencarnatório. Portanto, meus irmãos, nós já conhecíamos os nossos pais, nós já tínhamos contato com os nossos filhos, nós já tínhamos contato com a maior parte das pessoas que compõem o nosso grupo familiar, antes mesmo de reencarnarmos. E se nós já tínhamos contato, temos a convivência nessa vida, numa próxima encarnação, muito provavelmente manteremos esse contato. O que isso favorece? O estreitamento desses laços familiares. Vamos supor que, sei lá, meu marido às vezes ele pega, às vezes não, quase sempre, ele pega a xícara e põe o dedinho assim, ó, e eu fico abaixo dele.
Aí eu vou lá e ponho o dedo, abaixo o dedo, para que esse dedo levantado? Olha que bobagem, né? Ele pega a xícara e levanta o dedo, eu abaixo o dedo. Toda vez eu faço isso. Aí eu fico, é um exemplo bobo, né? Vai chegar uma hora que eu não vou ligar mais pro dedinho dele, assim. Ele vai pegar na xícara e eu não vou ligar pro dedinho. Isso falta de tolerância, né? O que eu tenho a ver com aquele dedinho? O que aquilo interfere na minha vida? Não é assim? Então, é um exemplo bobo, né? Mas é assim. Com a convivência, você vai aprendendo a amar. Você vai aprendendo a tolerar. Você vai aprendendo a entender o outro. E esse laço vai estreitando, estreitando, estreitando. Você deixa de... Não estou falando só de casamento, estou falando de todas as relações. Você deixa de ver no outro a imagem que você criou para amar e entender, de fato, aquela pessoa e não a imagem que você criou dela. Mas isso é só com o passar das reencarnações. É com o passar das reencarnações. Vamos voltar no casamento. Quando a gente é bem novinho, assim, que a gente se apaixona, tal, a gente se apaixona por uma imagem que a gente cria, né? O rapaz cria uma imagem da moça, a moça cria uma imagem do rapaz, aí se casa. Aí começa a ver os defeitos, né? Mas aí quando começam a ver os defeitos, uma vez uma entidade disse assim para mim, um espírito amigo, né? Falou assim, olha, amar é uma decisão. Eu fiquei muito brava com aquilo. E amar é decisão o quê? Como assim amar é uma decisão, doutora Alan? Pois é, amar é uma decisão. Eu falei, como assim? Decidir? Como é que eu vou decidir amar? Não, meu coração é que fala. Amar é uma decisão. Eu demorei muito tempo para tentar entender, até hoje não entendi muito bem, não, mas a gente se esforça, né? A gente se esforça para compreender esse conceito que é muito profundo. Então, com o passar do tempo, você tem escolhas, você decide amar o seu irmão, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, seu marido, sua esposa, ou você decide não amar. Quando a gente decide não amar, é porque nós não temos ainda a condição de entender, de aceitar, e às vezes não temos mesmo. E quando não temos, melhor é sermos sinceros conosco mesmo, aceitarmos aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, falando, não dou conta dessa, vai ficar para a próxima. Mas você está consciente daquilo. Não amar não significa desejar o mal, apenas eu não consigo amar ainda. Mas ao menos eu desejo o bem. Tudo bem, passa para a próxima vida, né? Depois a gente aprende. Mas quando nós vamos convivendo uma encarnação, 2, 3, 4, 5 com aquela pessoa, esse laço vai estreitando, eu vou aprendendo a amar ela. Cada vez mais. Cada vez mais. E vocês já pararam para pensar? Eu preciso ficar de olho, não. Já pararam para pensar que nós temos normalmente muito afeto por pessoas que ombrearam conosco nas dificuldades? A gente sempre se lembra, né, daquele companheiro, lá na faculdade a gente não tinha dinheiro para comprar o café, aí a companheira me disse, não, vou te dar um café, vamos tomar um café juntos, né, assim, muitas circunstâncias da vida. Aí aquela pessoa que ombreou com você no momento de dificuldade, de enfermidade. Então, as próprias dificuldades da encarnação favorecem esse estreitamento de laço. É uma engrenagem. Nós estamos com as pessoas certas, nas circunstâncias certas, vivenciando a experiência que deveríamos vivenciar. Né? E, de igual modo, na verdade é o contrário, mas a engrenagem é a mesma. Os espíritos que são estranhos e antipáticos, eles precisam vivenciar experiências novas em outros ambientes, de modo que possa brotar no coração deles, na mente, no coração, vontade de melhorar. Então, um espírito, por vezes, assim, tão revoltado, tão difícil, sabe aquele menino que não gosta de estudar, que pega um filhote de gato e joga na parede, que pisa no filhotinho do cachorro? Já viram criança assim? Eu já vi. E nasceu assim numa família tão pacífica, tão tranquila, pessoas assim voltadas para a religião, voltadas assim para o bem, e uma criança assim totalmente fora do eixo. Mas não tinha nenhum problema psicológico, psiquiátrico, não. Mas era uma criança má. A gente percebe a natureza da criança, fazia judiação mesmo com os bichinhos, uma coisa difícil demais.
E a gente já imaginava, nossa, vai ser difícil, né? Os pais, muita dificuldade, mas era um peixinho fora d'água aquela criança. Percebia-se claramente que aquela criança não pertencia àquele núcleo familiar. Mas a mãe era tão doce, mas tão doce com aquele menino, mas tão doce, de uma paciência assim, que eu falava, não dou conta não. Esse aí dava conta não, esse eu largava a mão, porque como é que faz com um bichinho desse? Né? Como é que faz? Mas a mãe, assim, de um amor, era incrível. Aí eu ficava pensando comigo mesma, isso foi em Cuiabá. Eu via aquela criança e pensava, não, tinha que vir para ela cuidar mesmo. Tinha que vir, porque essa criança precisava de alguém assim, alguém que não desistisse dele, alguém que estivesse do lado dele, que o protegesse de todo mundo, porque ninguém gostava da criança, porque a criança onde ia era muito difícil. Ninguém queria receber a família, porque a criança ia, era uma tribulação. Batia, se tivesse outras crianças lá, a criança, o filho dela ia agredir as outras crianças, muito difícil. Mas aquela mãe sempre ali. E ele cresceu e é um rapaz mais ou menos equilibrado hoje. Estuda, muita dificuldade, não gosta muito de estudar, mas a mãe está ali em cima. O pai também, o pai muito firme, mas muito amoroso, também enérgico, mas muito amoroso. Então a criança está se desenvolvendo, mas percebe claramente que é um espírito que não pertencia àquele grupo familiar. Mas está lá, está aprendendo, assimilando a bondade da mãe. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer daquele coração materno e do coração paterno. Ele não vai esquecer daquele amor que ele está recebendo. E esse amor vai dulcificando o coração dele. Aos poucos, a natureza não dá saltos, tudo é gradativo. Não é? E com o passar do tempo, se nós nos dispusermos a aprender, tivermos boa vontade, olhos de ver e ouvidos de ouvir, o tempo vai fazer bem para nós, porque nós vamos aprender as lições que a vida vai nos dar, as lições que os bons espíritos nos trazem. Nós vamos aprender a olhar a própria natureza e aprender com ela. Nós vamos aprender a silenciar e ouvir a voz de Deus dentro da gente. E essa voz nos dá muitas lições, nos traz muitas lições, às vezes no próprio silêncio mesmo. Nós ouvimos Deus por meio do nosso anjo da guarda, por meio dos bons espíritos. Não precisa ter mediunidade ostensiva, é intuitivo. Deus fala conosco. E com essas observações nós vamos avançando. E chega um ponto em que vai chegar um ponto que nós vamos conseguir olhar todos como irmãos de verdade, como pessoas queridas de verdade. Nós estamos vivenciando um momento em que as pessoas estão muito ódio, muita raiva, né? Muito à flor da pele, muita ira. Estão assim, no modo geral, ninguém se importa mais, fala o que quer, do jeito que quer, ofende as pessoas e não se importa. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, é um momento de transição planetária, em que os ânimos estão à flor da pele. Mas a hora é agora, de analisarmos, de pensarmos, de silenciarmos antes de falar, de pensarmos, e se fôssemos nós que estivéssemos ali naquele lugar? Eu gostaria que me dissesse isso? Eu gostaria que alguém me tratasse dessa forma? É tentar respirar antes de falar mesmo, se acalmar um pouco, né? Os ânimos realmente está muito difícil aí fora, né? Mas é preciso que a gente desenvolva essa condição. E é um desenvolvimento, é um treinamento, é um exercício. Enxergar o outro como um irmão, mas isso de verdade, aos poucos. Até que realmente nós sintamos isso uns pelos outros. Todos nós, pessoas conhecidas, desconhecidas, né? E eu anotei algumas coisas, mas aí acaba que a gente fala tantas coisas, já deu tempo. Deixa eu só falar. Eu trouxe aqui. Inclusive não, vou voltar aqui. Eu trouxe o nome de um filme para falar para vocês, que eu vi há muito tempo, mas antes disso quero fazer só mais uma colocação, senhor novo. Quando a gente fala que essas doutrinas que não concordam, não aceitam a reencarnação, que elas aniquilam esse
esses laços familiares, é isso mesmo. Imaginem o corpo, o espírito criado juntamente com o corpo. Morreu, acabou. Eu vou para o céu, vai que meu filho não foi uma boa pessoa, vai para o inferno. Aí acabou, nunca mais eu vejo ele. O amor que a gente sentiu um pelo outro, acabou, não existe mais. Eu vou ficar no céu eternamente, meu filho vai ficar no inferno eternamente. E aquele amor não serviu para nada. Então isso aniquila os laços familiares. Enquanto que a reencarnação, meu filho não teve uma reencarnação bem sucedida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos reencontrar e eu vou pedir a Deus que em outra oportunidade eu possa ser mãe dele de novo. Quem sabe na próxima oportunidade eu vou aprender um pouco mais, eu consiga ser uma mãe melhor e ele também vai aprender um pouco mais e consiga ser um filho melhor e a gente consiga caminhar juntos novamente e assim a gente vai até que Deus nos permita, né? Enfim, o tempo que Ele permitir que nós estejamos juntos, esses laços vão se estreitando cada vez mais, certo? Aí eu trouxe o nome de um filme que eu assisti há muito tempo, eu estava tentando me lembrar de tantos casos de reencarnação que já foram comprovados, estudados, enfim. Tem um que era um livro, na verdade, e se tornou um filme. É Minha Vida em Outra Vida, mas eu achei essa história tão linda, vários de vocês já devem ter visto ou ouvido falar. O nome da moça era uma inglesa chamada Jane Cockrell. Ela tinha vagas lembranças de que ela era mãe de muitos filhos e ela se via também numa cama de hospital desencarnando, e ela não tinha filhos nessa atual existência, mas ela se via desencarnando nessa cama de hospital e deixando muitos filhos para trás. E ela tinha flashes, tinha déjà vus, né? São os déjà vus, aquela sensação que você já esteve naquele lugar, que você já ouviu determinada frase, que você já ouviu determinada música, né? Que você conhece determinada pessoa, mas não se lembra de onde, enfim, pode ser até mesmo de outras épocas mesmo. Então ela tinha muitos déjà vus e ela tinha esses flashes, sonhava muito. Alguns eram flashes e outras memórias eram memórias amplas. E numa dessas memórias ela descobriu o nome dela, que era Mary Sutton. E ela morava na Irlanda, numa cidadezinha, quer ver? O nome da cidade, Merlite, o nome da cidade na Irlanda. E aí ela foi fazendo terapias, enfim, de hipnose. É uma história bem longa. E ela decidiu ir visitar essa cidade. E nessa visita ela conseguiu localizar um fazendeiro que conheceu essa família. Ela foi lá e disse o nome dela, o sobrenome da vida passada. E esse fazendeiro conseguiu dar algumas informações para ela. Ela havia sido mãe de 10 filhos e ela morreu no parto da última filha. Alguns desses filhos tinham sido encaminhados para o orfanato, outros foram para casas de familiares e 2 filhos mais velhos haviam ficado com o pai. E ela se lembrava dos filhos, só que ela não se lembrava dos nomes em exato, mas de alguns nomes apenas. E ela conseguiu localizar os filhos. Agora, imagina você chegar para uma pessoa: olha, eu fui sua mãe. E ela muito mais jovem, os filhos, né? Porque ela havia nascido nessa encarnação passada, ela desencarnou nessa encarnação passada em 1932. Aí ela chega lá, na reencarnação atual, com 20 e poucos anos, para um senhor de 70 e fala assim: eu sou sua mãe. Ela com 20 e poucos anos para um senhor de 70 anos: eu sou sua mãe. 60, 70 anos. É muito difícil. Mas ela conseguiu, porque ela deu dados para eles, ela falou da infância deles. No momento em que ela se reencontrou, as lembranças ficaram mais vivas ainda. E o filme é tão lindo. Se tiverem oportunidade de assistir, assistam. Minha Vida em Outra Vida. E tem vários casos, vários relatos. E tudo bem que há alguma chance de que isso não seja verdade, mas é muito difícil. Porque são muitos detalhes. Né? São muitos detalhes. E todos os filhos se reencontraram, se reuniram, na verdade, porque eles estavam espalhados e a mãe conseguiu reunir. Mas por que a espiritualidade permite que algumas pessoas se lembrem e outras não? De acordo com a necessidade, aquelas pessoas precisavam desse despertar. É um despertar da alma, não é? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que Jesus continue nos abençoando, nos amparando, nos dando a força necessária
Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa continuar nos envolvendo com seu manto de paz, nos concedendo a serenidade necessária no nosso dia a dia. E que o nosso coração possa estar aberto, que nossa mente possa estar sempre aberta aos sinais de Deus na nossa vida, à orientação dos bons espíritos. E que os nossos propósitos possam sempre convergir com os propósitos de Deus na nossa vida. Assim seja. Muita paz a todos. Muito obrigada.